Amém, irmãos? Vocês estão felizes? Amém? Amém, meus amigos. Queria convidá-los a abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 7, verso de número 45. Evangelho de João, capítulo 7, verso de número 45. Queridos, mas no culto da noite eu vou falar isso de novo, mas já vou adiantando para os irmãos que nós estamos aí na saga do ar-condicionado, tá? Se Deus quiser, até janeiro teremos ar-condicionado aqui. A gente vai dar uma focada nisso agora, porque tá ficando meio bafado aqui dentro. Tá ficando 1,5, né? 1,5 abafado. Então, se Deus quiser, a gente já está correndo atrás disso aí para a gente poder dar uma melhorada no ambiente. Entendendo que não é um luxo, não. Hoje em dia, do jeito que está calor, é uma necessidade, né? Amém? Amém, queridos. Evangelho de João, capítulo 7. Verso de número 45. Nós vamos terminar hoje, se Deus quiser, esse evangelho o capítulo 7 do Evangelho de João. E eu convido você a ler com fé a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 7, número 45, está escrito assim: Quando os guardas do templo voltaram sem ter prendido Jesus, os principais sacerdotes e fariseus perguntaram: Por que vocês não o trouxeram? Nunca ouvimos alguém falar como ele, responderam. Vocês também foram enganados? Zombaram os fariseus. Por acaso um de nós que seja entre os líderes ou fariseus crê nele? As multidões ignorantes o seguem, mas elas não têm conhecimento da lei, são amaldiçoados. Então Nicodemos, o líder que antes havia se encontrado com Jesus, perguntou: A lei permite condenar um homem antes mesmo de haver uma audiência? Você também é da Galileia? Responderam eles. Procure e veja por si mesmo. Nenhum profeta vem da Galileia. Então todos foram para casa. Amém? Feche seus olhos. Jesus, nós queremos te louvar, te bendizer e te agradecer, porque do Senhor vem o nosso sustento. O Senhor é o nosso dono. O Senhor é aquele que zela por nós. O Senhor é aquele que tem cuidado de nós. Muito obrigado, Paizinho, porque a Tua graça tem superabundado em nossas vidas. E o desejo do nosso coração é te conhecer e prosseguir em te conhecer. Que a cada dia a Tua palavra ela possa produzir os seus efeitos no nosso coração. Obrigado, Pai, porque nós temos a Tua palavra. E eu peço que a cada dia o Senhor possa nos tornar mais maravilhados com a Tua palavra. Que ela nunca perca o brilho nos nossos olhos. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, o corpo humano, ele é algo fantástico. O corpo humano tem trocentos ossos, vértebras, junções. Quando a gente vai ler Ezequiel, lá fala sobre o vale de ossos secos, aí vai falando sobre as partes lá dos ossos que vão juntando com as terminações nervosas, que vão juntando com a pele, e é fascinante. E na escola, quando a gente vai aprender sobre o corpo humano, a gente aprende que o corpo humano ele é dotado de 5 sentidos. São eles: tato, olfato, paladar, visão e audição. É a forma como nós sentimos as coisas. E ontem eu estava pensando nisso, e 2 sentidos eles me chamaram muita atenção, que é
a visão e é a audição. Eu tenho uma predisposição a gostar muito da visão. Eu não sei se é porque, assim, é a parte bonita do meu corpo, é o meu olho. Então eu gosto muito da visão. Mas também eu acho que é o sentido que eu mais sentiria falta se eu perdesse. Se hoje Deus falasse, Guilherme, vou tirar um sentido. Eu falo assim, Deus, pode tirar qualquer um, de menos a visão. Para mim eu acho que seria o que mais eu sentiria falta. Mas todos eles são importantes. E sabe, queridos, eu estava fazendo uma pesquisa ontem e eu descobri que existem variados tipos de perda de visão. E eu não sabia. Eu achava que cegueira era cegueira e pronto. Mas não, existem tipos de cegueira. Tem a cegueira parcial, que são aqueles que são conhecidos como baixa visão, que são pessoas que ainda têm alguma visão, mas muito limitada, como enxergar vultos e luzes e algumas coisas. Tem a cegueira legal. Quando eu vi esse nome, eu falei assim, gente, será que existe uma cegueira legal? Para mim toda cegueira é terrível, né? Mas ela é legal no sentido jurídico da palavra. Então ela é uma cegueira que ela é uma perda severa de visão central ou campo visual reduzido. E essa cegueira ela é chamada de cegueira legal porque, juridicamente falando, é uma cegueira que te permite ter alguns benefícios legais. Você tem a cegueira total. A cegueira total é a perda completa da visão e da percepção da luz. Ela é chamada de PNL. Essa cegueira ela é raríssima. Que ela é uma cegueira que literalmente a pessoa sim, ela não enxerga luz, não enxerga nada. É como se ela tivesse com o olho fechado, e não só fechado, mas como se ela tivesse com o olho fechado no escuro. Ela literalmente não enxerga nada. Tem a cegueira noturna, que é conhecido como nictolopia, que é uma dificuldade ou uma incapacidade de enxergar em ambientes com pouca luz ou à noite. Tem a ambliopia, que é conhecido como olho preguiçoso, que é a redução da visão em um ou ambos os olhos devido a um desenvolvimento neurológico incompleto na infância. E ele não é corrigido com óculos. E eu estava lá em casa e falei assim, gente, eu achava que só existe cegueira em níveis, né? Tem gente que é menos cega, tem gente que é mais cega, não. Aí fui pesquisar sobre audição. Descobri 4 tipos de problema auditivo. Tem o condutivo, que é um problema na condução do som pelo ouvido externo ou médio. Então é gente que está com cera acumulada, com infecção, com tímpano estourado. Geralmente essa é reversível. Tem a neurosensorial, que é um dano no ouvido interno ou no nervo auditivo. Ela é comum e muitas vezes irreversível, mas ela é tratável com alguns aparelhos auditivos. Tem a mista, que é uma combinação da condutiva e da neurosensorial, e tem a central. A surdez central, ela é uma falha no processamento do som pelo cérebro, ou seja, o ouvido funciona, ele recebe a informação, mas o cérebro não consegue processar aquilo como som, então a pessoa não escuta. Queridos, de fato, existem diversos tipos de cegueira e existem diversos tipos de deficiências auditivas, diversos tipos de surdez. Talvez você que está aqui dentro conheça pessoas que passam por isso. Eu tenho uma tia minha que ela é surda. E assim, ela sempre foi surda. Ela teve um problema com meningite na infância. Ela perdeu a audição. E ela chegou a ficar num estágio onde ela não escutava nada que vinha de fora, mas ela escutava tudo que vinha de dentro do corpo. E segundo ela, era um barulho ensurdecedor. Você pensa para alguém que é surdo, que não está acostumado a ouvir nada de fora, ter que lidar com esse barulho interno. Então nós temos diversos tipos de cegueira e diversos tipos de surdez, que são enfermidades severas. Mas, queridos, a pior de todas as cegueiras, a pior surdez do mundo, não é a física. A pior cegueira e a pior surdez do mundo é a espiritual.
Muito pior do que nós sermos cegos ou surdos fisicamente, é quando nós somos cegos ou surdos espiritualmente. Pior do que não enxergar com os olhos humanos, é não conseguir enxergar com os olhos espirituais. Quantas pessoas que você conhece têm a visão perfeita, têm uma audição impecável, veem até o que não precisam e escutam até o que não deveriam, mas os olhos espirituais estão fechados, os ouvidos espirituais estão tampados. Quantos você conhece que estão assim hoje? Será que você está assim? Será que você está vivendo assim? Com os olhos espirituais fechados e com o ouvido espiritual tampado? É sobre isso que o texto vai nos falar no dia de hoje. Sobre surdez e cegueira, não física, algo infinitamente pior. Surdez e cegueira espiritual. Primeiro, Jesus vai nos falar sobre a surdez. Então, queridos, nós estamos tratando desse capítulo 7 do Evangelho de João, e a gente entendeu e a gente percebeu que Jesus estava em uma festa, chamada Festa das Cabanas. Era uma festa que acontecia 6 meses antes da festa da Páscoa. O Evangelho de João, ele é um evangelho onde Jesus está sendo conduzido passo a passo até Jerusalém, onde ele vai ser crucificado. E aqui, 6 meses antes da crucificação, Jesus subiu ao templo e ele começou a pregar. E Jesus, ele fala coisas que outros não falavam. Jesus tem um ensino que outros não tinham. Jesus fala coisas como: se alguém tem sede, venha a mim e beba, e nunca mais terá sede. E a palavra fala, queridos, que os fariseus, os líderes religiosos, eles mandam soldados, guardas do templo, para poder prender Jesus. Esses guardas do templo não eram romanos. Esses guardas do templo não eram incultos ou indoutos. Esses guardas do templo eram possivelmente, segundo a maioria dos estudiosos, levitas, homens que estavam estudando para serem sacerdotes, ou seja, homens que tinham conhecimento, homens que foram ensinados pelos fariseus, pelos mestres da lei, e que cuidavam e zelavam pela guarda do templo. Então os fariseus mandam esses homens até Jesus para poder prender Jesus. E durante o capítulo 7, a gente vai vendo João deixando a gente nesse suspense. Esses homens tentam o tempo todo prender Jesus, mas não era a hora de Jesus, então eles não conseguem. Outra vez eles tentam pegar Jesus, mas não conseguem porque não era a hora do mestre. E agora, esses levitas, esses guardas, eles voltam até os fariseus e eles são indagados. Verso 45, quando os guardas do templo voltaram sem ter prendido Jesus, os principais sacerdotes e fariseus perguntaram: por que vocês não trouxeram? Era a pergunta óbvia. Nós incumbimos vocês de irem prender Jesus. Nós incumbimos vocês de irem prender esse que está falando várias blasfêmias, esse que está falando várias coisas contra a lei, contra este lugar. Nós demos uma incumbência para vocês. Por que vocês não prenderam Jesus? E a resposta desses homens é um tanto quanto maravilhosa. 46. Nunca ouvimos alguém falar como ele. Nós nunca ouvimos alguém falar como ele. Queridos, esses homens, como eu disse para os irmãos, eles eram estudados. Eram homens versados na lei, eram homens versados no Taná, eram homens que conheciam a palavra, o Velho Testamento. Esses homens foram ensinados, eram homens que estavam lá na fila para se tornarem sacerdotes, para se tornarem mestres. E esses homens, eles olham para Jesus e falam assim: nunca ouvimos alguém falar como ele. Sabe, queridos, isso fala sobre estar maravilhado.
De todos os sermões que eu preguei esse ano, no domingo de manhã, talvez esse foi o que mais me confrontou. Eu estava estudando sobre esse sermão ontem à tarde, estava lá passando um pano em casa, minha esposa estava trabalhando fora, eu falei assim, na hora que ela chegar, encontrar a casa limpa. Ela chegou, a casa estava suja, porque eu arrumo a casa devagar. Mas eu estava passando um pano, e estava meditando e ouvindo algumas coisas sobre esse sermão, e eu falei assim, Deus, será que eu perdi o meu maravilhamento com o Senhor? Será que os meus olhos ainda brilham? Será que eu continuo lendo a palavra do Senhor como eu lia nos primeiros dias e apaixonado quando eu escutava do Senhor? Ou será que hoje eu estou lendo a Bíblia por ler? Porque, queridos, tem crentes que nem a Bíblia lê. Isso é um problema. Pessoas que estão morrendo espiritualmente, que daqui a pouco vão estar enterradas, porque não tem relacionamento com a palavra. Mas o outro lado disso, e foi onde eu me peguei, é de pensar, Deus, eu estou lendo a sua palavra por ler. Eu estou pegando a sua palavra e às vezes eu estou com sono. Às vezes eu estou dormindo e às vezes eu estou lendo simplesmente para ter um capítulo, simplesmente para concluir uma leitura anual, mas será que eu continuo maravilhado com aquilo que eu estou lendo? Será que eu continuo maravilhado com aquilo que eu estou ouvindo da tua palavra? Ou será que eu estou surdo espiritualmente? Ou será que a tua palavra ela perdeu o brilho dos meus olhos? Queridos, isso aqui que eles estão falando é algo muito sério. Eles não prenderam Jesus e o que eles disseram? Nunca ouvimos alguém falar como Jesus falou. Queridos, nós nunca ouvimos alguém falar como Jesus falou. Nunca houve na história da humanidade alguém que falasse, alguém que pregasse, alguém que tivesse a oratória, o amor, o empenho, o zelo de Jesus com as palavras. Uma vez a revista Times, ela fez a lista dos 10 maiores comunicadores que já passaram por esse mundo. E a lista era sensacional. Sócrates, Ronald Reagan, salvo engano, acho que a Dama de Ferro estava lá também, Margaret Thatcher. Vários homens e mulheres que conseguiram, através da comunicação. Talvez eu acho que o campeão lá da lista era Martin Luther King Jr., com um discurso famoso que ele teve lá em 1963, com a libertação. Eu tenho um sonho. Mas, queridos, nessa lista, sabe quem não estava lá? O maior pregador de todos os tempos. Aquele que tinha a linguagem mais doce, aquele que tinha a linguagem mais amorosa e aquele que falava aquilo que o coração do homem realmente necessitava. Jesus Cristo. E sabe, queridos, como que nós estamos? Como que o nosso coração fica quando nós ouvimos a palavra do nosso Mestre? Será que a gente está maravilhado? Será que o nosso coração fica pulsando quando a gente está diante da palavra dele e ele está falando conosco através daquela palavra? Ou será que nós estamos endurecidos e o nosso coração perdeu, os nossos olhos perderam esse brilho com a palavra de Deus? Queridos, o que nós temos é uma carta de amor escrita pelo próprio Deus nas nossas mãos. São as palavras de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se você soubesse que aquele que criou todas as coisas escreveu algo para você, queridos, isso é para deixar o nosso coração eufórico. Eu lembro que no dia 27 de novembro de 2023, eu e a Raquel, nós fomos ungidos ao ministério. E o Henri, ele ganhou uma Bíblia de presente naquele dia. E quem deu a Bíblia para ele é o Jean. Jean é um irmão muito amado nosso lá de Patinga. E assim, o Jean sempre impactou muito o Henri. Por quê? Porque toda vez que o Henri chegava aqui na igreja para a hora do culto, o Jean estava lá no cantinho, ajoelhado, chorando e orando.
E o Henri sempre viu aquilo e achava assim o máximo. Então, quando ele ganhou a Bíblia, tinha lá na Bíblia um texto que o Jean fez para ele. E eu lembro, queridos, que por uns 2 meses, o Henri todo dia, ele pedia: papai, vamos ler o texto que o Jean fez para mim. E é um texto simples, mas bem bonito. Henri, que essas palavras possam te guiar, que você possa ser abençoado, que você possa continuar honrando seus pais. Para o meu pequeno, grande amigo Henri. E o Henri adorava, e os olhos dele brilhavam quando ele via aquele texto escrito pelo Jean para ele. Muitas vezes, queridos, isso tem faltado em nós. Os nossos olhos brilharem, a gente se sentir apaixonado, a gente ler a palavra do Senhor e a gente se sentir amado, a gente se sentir constrangido pelo amor de Deus, e os nossos olhos brilharem e saberem assim: cara, eu tenho um pai que me ama acima de todas as coisas. As pessoas hoje estão sofrendo por falta de amor, por falta de afeto, e existe um livro que foi escrito para mostrar que nós temos um pai que nos ama. Escrito com várias maravilhas. Ninguém, nunca ouvimos alguém falar como ele. Isso precisa mexer com a gente. Nunca ouvimos alguém falar como ele. Queridos, as palavras de Jesus, ninguém nunca falou. O mundo já teve vários homens gigantescos, grandes, homens como Paulo. Paulo escreveu 1 Coríntios 13, um texto maravilhoso que fala sobre o amor. João escreveu a primeira carta dele, linda carta, quando ele vai falar sobre amor, quando ele vai incentivar. Mas ninguém nunca falou como Jesus. As palavras dele eram doces. E ele inspirou homens para poder escrever uma carta para nós. Como que nós estamos diante da palavra do Senhor? E aí, queridos, a gente percebe, esses homens, eles não creram em Jesus, a Bíblia não fala isso, mas as palavras de Jesus impactaram. As palavras de Jesus trouxeram eles para uma posição de, no mínimo, reflexão. A nossa tarefa era aprender Jesus, era maniatar Jesus, mas a gente não conseguiu, porque a gente nunca ouviu alguém falando dessa forma. E aqui, queridos, a gente percebe o que uma surdez espiritual pode provocar na vida das pessoas. No verso 47, vocês também foram enganados? Zombaram os fariseus. Será que vocês, porque assim, a gente esperava isso do povo, mas vocês, até vocês conhecem a palavra. Nós ensinamos vocês, nós instruímos vocês, nós somos mestres e vocês estão aprendendo com a gente. Até vocês foram enganados? Zombaram os fariseus. Por acaso um de nós que seja entre os líderes ou fariseus creu nele? As multidões ignorantes o seguem, mas elas não têm conhecimento da lei, são amaldiçoadas. Querido, você sabe o que a surdez espiritual provoca em nós? Que a gente para de ouvir aquilo que nós deveríamos ouvir, e a gente começa a arrumar desculpa e começa a focar em outras coisas para que nós não escutemos aquilo que precisamos escutar. Esses homens, diante da palavra dos seus imediatos, nunca ouvimos alguém falar desse jeito. É interessante que eles não desqualificam a palavra de Jesus. Eles não viram para aqueles homens e falam assim: cara, vocês ouviram coisas que vocês nunca ouviram, mas ó, tudo que ele falou é uma groselha. Tudo que ele falou é uma abobrinha. O que ele falou não tem nada de bíblico. O que ele falou não tem nada a ver com a Taná. O que ele falou está errado. Não. A surdez espiritual nos faz virar para o lugar errado, focar no lugar errado. Eles não desqualificaram a pregação de Jesus. Aqueles homens estavam falando daquilo que eles ouviram com os ouvidos. O que os fariseus fizeram? Até vocês são ignorantes. Quem acredita nele é essa multidão aí que está endemoniada. Essa multidão que não conhece nada, que não sabe de nada, que não sabe a diferença da mão esquerda para a mão direita. Essa multidão aí é endemoniada.
A surdez espiritual fez com que eles começassem a encontrar o quê? Culpados. Fez com que eles começassem a desqualificar aqueles que estavam ouvindo e não quem estava falando. Então eles não pegaram aquilo que estava sendo dito por Jesus e rebateram. Se a pregação estava muito boa, se aqueles homens ouviram coisas que eles nunca tinham ouvido, o problema não era a pregação, o problema era aqueles homens. O problema é assim, não, vocês são levados fácil demais. Vocês são quem? Endemoniado? Vocês não fazem parte do povo. Queridos, é isso que a surdez espiritual muitas vezes faz na nossa vida. E aqui eu queria abrir um parêntese gigante para falar de algo que eu não gosto muito de falar, mas vou falar hoje. Essa surdez, ela pode ser espiritual e ela pode ser na vida. A gente vive hoje uma dicotomia no mundo, principalmente no Brasil, quando a gente fala sobre política, que tem tornado as pessoas burras, cegas e imbecis, e as pessoas estão levantando cada vez mais ídolos e bezerros de ouro para si, e estão parando de focar naquilo que é bom. Esses dias eu estava lá no meu serviço, e estava conversando com um amigo, e ele falou assim, cara, você viu o que o Lula fez? Eu falei, o que ele fez? Eu falei, agora não precisa mais pagar caro para tirar carteira. E se você for um bom condutor, você não precisa nem de ir lá para renovar, vai ser renovado automático. Eu falei assim, graças a Deus, adorei. Aí um outro comentou, cara, você lembra o que o Bolsonaro fez? Ele aumentou a validade da carteira para 10 anos. Eu falei, graças a Deus, que bom. Agora não, hoje em dia as pessoas estão tão cegas que o Lula fez algo bom, é horrível, porque é o Lula que fez. O Bolsonaro fez algo bom, não, é muito ruim. Por quê? Porque o Bolsonaro fez. E essa cegueira, ela pode acontecer tanto numa cegueira espiritual, quanto uma cegueira do mundo que a gente vive. E a gente fica nessa dicotomia entre um e o outro, e a gente acaba ficando o quê? Não focando naquilo que está sendo feito, mas focando em quem está fazendo. Focando em coisas que não deveriam ser o foco. Queridos, isso está dentro de nós. Isso está dentro da igreja. Quantas vezes nós temos focado em coisas erradas e coisas equivocadas. E aqui, essa surdez espiritual se manifestou na vida desses homens através disso. Jesus falou isso com eles. Não sei se os irmãos lembram, mas no capítulo passado, Jesus estava sendo acusado por aqueles homens de estar endemoniado. Jesus estava sendo acusado por aqueles homens de várias coisas. Jesus virou para aqueles homens e falou assim, olha, por quais das coisas que eu falei e por quais dos milagres que eu fiz vocês estão me acusando? Não tinha. Aqueles homens estavam com inveja daquilo que Jesus estava fazendo em favor do povo, porque aqueles homens aprisionavam o povo. Se você quer saber mais disso, é só você ler Mateus capítulo 26, vai falar da conduta dos fariseus com relação ao povo. Eles aprisionavam o povo, extorquiam as viúvas para enriquecimento próprio. Eram homens desonestos, homens que pegavam o povo e massacravam o povo, homens que colocavam fardos pesados sobre o povo, fardos que eles mesmos não carregavam. Líderes religiosos que estavam azucrinando o povo, a fé do povo, que estavam enfraquecendo o povo, para o seu próprio benefício. E eles não conseguiam acusar Jesus naquilo que Jesus fazia, porque a conduta de Jesus era irrepreensível. Eles não conseguiam acusar Jesus naquilo que Jesus falava, porque ninguém falava como ele falava. Aqueles homens estavam surdos espiritualmente. Estavam com essa visão fechada. E isso precisa, queridos, falar aos nossos corações. E a partir daqui, Jesus vai parar de falar um pouco sobre a surdez espiritual e vai falar sobre a visão, sobre a cegueira espiritual. Aqueles homens, queridos, quando eles foram confrontados
Quando eles ouviram os seus imediatos falando: olha, nós nunca ouvimos alguém falando assim. A resposta deles é: por acaso um de nós que seja entre os líderes fariseus creu nele? As multidões ignorantes o seguem, mas elas não têm conhecimento da lei, estão endemoniadas. Mal eles sabiam que um dos seus principais líderes e mestres havia se encontrado com Jesus durante a noite. Quem? Nicodemos. Eles estavam falando assim: olha, quem crê nesse homem, nas palavras desse homem, são pessoas ignorantes, são pessoas incultas, são pessoas que não estudam, está tudo demoniado. Mal eles sabiam que o mestre da lei, lá em capítulo 3, João capítulo 3, quando vai falar do fariseu, quando vai falar do encontro de Jesus com Nicodemos, lá fala, na nossa tradução fala assim: olha, um mestre fariseu. Mas no grego, o artigo ali é um artigo definido. Não é um, é o. O mestre fariseu, Nicodemos, era provavelmente um dos mestres mais graduados da época dele. E esse mestre fariseu, ele se encontrou com Jesus, e ele de fato ouviu coisas que ninguém mais ouviu. Ele ouviu Jesus falando: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Mestre, como que eu vou nascer de novo? Eu estou velho. Como que eu vou voltar para a barriga da minha mãe e nascer de novo? Não, Nicodemos. Vou te explicar. O que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Você tem que nascer do espírito, Nicodemos. Jesus ainda dá uma: Nicodemos, você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Então aqueles homens estavam falando assim: olha, quem acredita nas palavras de Jesus é um neófito, é um endemoniado. Quem acredita nas palavras de Jesus é a plebe que não sabe nada. E quem estava ali acreditando nas palavras de Jesus? Nicodemos. E haviam outros, mas entre eles estava ali Nicodemos. E esse Nicodemos, ele meio que arma uma arapuca para aqueles homens. Verso 50. Então Nicodemos, o líder que antes havia se encontrado com Jesus, perguntou: a lei permite condenar um homem antes mesmo de haver uma audiência? O que esse Nicodemos estava fazendo? Nicodemos estava fazendo o seguinte: ele estava falando assim: olha, vocês estão falando que quem crê em Jesus é assim, está endemoniado, é o povo que não conhece de lei, é o povo que não sabe nada de lei, são pessoas que têm um coração frágil aí, que estão sendo assaltadas, mas a lei que vocês dizem saber, que vocês dizem conhecer, a lei, ela permite condenar um homem antes mesmo de haver audiência? Ou seja, Nicodemos está se voltando para a lei, lá escrito em Levítico capítulo 1, Levítico 17, salvo engano, vai falar que um homem não deveria ser condenado sem que antes ele fosse escutado. Um homem, na época de Israel, não poderia sofrer nenhum tipo de condenação antes que lhe tivesse sido dado o direito de falar. Então ele está falando assim: olha, a lei que vocês estão falando defender, ela nos permite condenar um homem sem primeiro ouvi-lo? Aquilo ali, queridos, era um tapa que Nicodemos estava dando àqueles homens. Ele estava falando assim: olha, vocês estão arrogando para si o título de guardiões da lei, vocês estão arrogando para si o título de doutores da lei, aqueles que sabem a lei, aqueles que seguem a lei rigorosamente. E a lei diz que para a gente condenar um homem, a gente deveria primeiro ouvi-lo. O que vocês estão fazendo? Vocês estão acusando eles de coisas que vocês mesmos estão praticando. Vocês estão cegos espiritualmente. Cegos. Queridos, quantos de nós hoje estão cegos? Jesus, quando ele está pregando o Sermão do Monte, ele diz assim: olha, antes de tirar o cisco do olho do seu irmão, você confere se tem uma trave no seu olho primeiro. Tira primeiro a trave do seu olho, para depois você ir lá no irmão e ajudar ele a tirar o cisco do olho dele.
Queridos, vocês não têm noção da quantidade de pessoas que chegam para mim para falar assim, nossa, mas fulano fez isso. Ah, mas ciclano fez isso. E eu olho para a pessoa e falo assim, gente, mas você tem espelho em casa, filho? Você está condenando os outros em coisas que você erra, em coisas que você peca. Já tiveram irmãos que chegou para mim e falaram assim, cara, mas fulano não tem compromisso com a igreja não. Eu falei assim, você deixou de vir na igreja semana passada por causa de nada. E o problema é o outro que não tem compromisso. Ah, pastor, mas fulano fez isso assado. Eu falei assim, irmão, e você que está assim, assado? A gente está com uma trave gigantesca no nosso olho e está querendo tirar o cisco no olho do irmão. Isso é uma cegueira espiritual. E Nicodemos armou ali uma arapuca para aqueles homens. Gente, vocês estão querendo falar de lei? Então vamos seguir a lei. A lei fala que Jesus só pode ser condenado, se ele tiver que ser condenado, se ele for escutado primeiro. Vamos trazê-lo aqui para a gente poder escutá-lo? Vamos trazer aqui para a gente poder ouvi-lo? Só que, queridos, quem está cego espiritualmente é muito difícil de lidar. É difícil demais de lidar com quem está cego espiritualmente. Teve uma vez que eu estava conversando com o irmão e falei assim, irmão, você é um camarada que você vai mudar pouco na vida. E provavelmente você vai continuar do jeito que você está até morrer. Mas por quê? Cara, porque você não aceita nada que a gente fala. A gente vai falar as coisas com você, você não recebe. Você não aceita, você está sempre certo. Você tem sempre justificativa. Se você está sempre certo, eu não vou nem falar mais. Não adianta. Vou ficar gastando saliva para falar. Você sempre vai ter justificativa. Você sempre vai estar certo. Você nunca vai estar errado. Não vou falar mais. E esses homens, queridos, essa cegueira espiritual, era exatamente isso que provocava neles. Nicodemos confrontou eles. A lei permite condenar um homem antes mesmo de haver uma audiência? Aí você sabe qual que foi a resposta deles? A resposta deles deveria ser assim, olha, a lei diz isso e isso assado, para ser coerente, então a gente vai ter que fazer isso e isso assado. Não. Verso 51, a lei permite condenar um homem antes mesmo de haver uma audiência. 52, você também é da Galileia? Isso aí, queridos, é um argumento retórico. Eu não lembro se foi Schopenhauer que escreveu sobre ele, que é conhecido no meio acadêmico como ad hominem. O que é ad hominem? É quando você não foca no que está sendo dito, você foca em quem disse. Então, se você não tem argumento para debater com alguém, você tenta desqualificar a pessoa que disse. Então, Nicodemos chegou com um questionamento sincero para eles. A lei permite condenar um homem antes mesmo de haver audiência? Qual foi a resposta daquele homem? Cara, você é galileu também. Você está endemoniado também, só pode. Em vez deles responderem objetivamente aquilo que Nicodemos falou, não. Cara, você também é da Galileia? Responderam eles, procure e veja por si mesmo, nenhum profeta vem da Galileia. Você sabe o que a cegueira espiritual faz, queridos? A cegueira espiritual nos faz fechar o olho para o óbvio. Olha o que esses homens estão dizendo, para tentar confirmar o que eles estão falando. Você também veio da Galileia? Você só pode ser galileu. Você só pode ser galileu. Para estar defendendo Jesus, só pode ser galileu. Nicodemos, abre os olhos. Nenhum profeta surgiu da Galileia. Mentira. Esses homens se esqueceram convenientemente do profeta Jonas, que pregou em Nínive e era da Galileia, de uma cidade ao lado de Nazaré. E vocês acham que esses homens não sabiam? Um fariseu, queridos, aos 10 anos sabe o Pentateuco todo de cor. Aos 15 eles sabem o Velho Testamento todo de cor. Esses homens eram versados, eram cultos.
Eram homens que conheciam a Taná de capa a capa. Sabiam que tinha profeta vindo da Galileia. Mas para não ouvir as palavras de Jesus, por causa da sua surdez, por causa da cegueira espiritual, aí eles lançam uma dessa. Procure e veja por si mesmo, nenhum profeta veio da Galileia. O maior profeta de todos, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus de amor, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, veio da Galileia. Nasceu em Belém, mas cresceu na Galileia, em Nazaré, e de lá ele veio para salvar o mundo. Não foi só Jonas, Jesus também veio. E aqui, queridos, o último versículo, ele traz uma realidade muito dura para aqueles que são cegos e surdos espiritualmente. Então todos foram para casa. O final daqueles que são cegos espiritualmente, daqueles que são surdos espiritualmente, é ir embora para casa, é não ter relacionamento com o corpo, é não ter relacionamento com Cristo, é não ter relacionamento com a igreja, é ir embora para casa, sem reconhecer que são surdos, sem reconhecer que são cegos. Sabe o que é triste, queridos? É que se você perguntar para alguém que é cego fisicamente se ele quer ser curado, talvez ele daria um braço e aceitaria ter um braço a menos no corpo para ter a visão. Porque se eu fosse cego e alguém me pedisse para trocar o braço pela visão, eu trocava. Se fosse oferecido para alguém surdo, se ele queria ser curado da sua surdez, ele queria. O triste é que cegueira espiritual e surdez espiritual tem sido motivo de orgulho de muitas pessoas. Pessoas que estão cegas espiritualmente, surdas espiritualmente e têm se orgulhado de ser como são. É triste porque o fim dessas pessoas é ir para casa, sozinho, afastado da comunhão, afastado do relacionamento, afastado do Cristo. Esse não é o desejo de Jesus para nós, queridos. Eu não sei se você está aí na turma dos cegos e surdos espiritualmente. O que eu sei é que Jesus quer abrir os nossos olhos e ouvidos nessa manhã. O que eu sei é que Jesus quer tocar os nossos corações e quer nos trazer entendimento. Ninguém nunca falou como Ele falou. E a gente precisa de ser maravilhado com as palavras dele. Queria te convidar a se colocar sobre seus pés. Feche seus olhos. Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. Nós queremos te agradecer porque a tua palavra é viva e eficaz. E ela é mais cortante que qualquer espada de dois gumes. A tua palavra é o que nos divide, é o que nos discerne. A tua palavra é aquela que nos traz instrução. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero profetizar sobre essa igreja, sobre essa casa, um renovo, Pai, do maravilhamento. Eu quero profetizar sobre essa casa, Pai, que nós vamos ser cada vez mais maravilhados com o Senhor, como Maria derramando o perfume e quebrando um vaso de alabastro aos seus pés. Deus, nós encontramos o nosso tesouro, nós encontramos o Deus da nossa vida, o amor das nossas vidas, e nós não queremos perder essa chama, nós não queremos perder, Pai, o brilho do Senhor nos nossos olhos. Por isso eu, Pai, peço em nome de Jesus que o Senhor possa renovar a nossa fome, a nossa sede, que o Senhor nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração sensível ao Senhor, Pai. Nos ajude, Deus, a estar cada vez mais estupefatos com o Senhor. Nos ajude a estar cada vez mais extasiados com a Tua presença. Ajude-nos a nos desesperar por mais de Ti, Pai.
em nome de Jesus. Amém e amém.